Olá, todo mundo. Oi, boa tarde, quase boa noite já, né? Prazer, hoje uma live muito especial aqui com o Dr. Rodrigo, amigão, aqui um pneumologista assim fantástico, né, gente? Um cara que tem coisa para trazer aspectos, coisa muito bacana para a gente aqui. Então, chama todo mundo aí, dá um toque para todo mundo aí, que hoje é um dia muito especial, né, gente? Vou falar com o doutor. Já entrou aqui, nós vamos falar com ele. Doutor Rodrigo, nossa, que bom falar contigo. Puxa vida, tá bem, cara? Tá com uma cara boa. Tudo bem? Tá tudo ótimo, melhor agora falando contigo aqui. Tá. O mais novo vovô da praça, né, Bate? É, já deve ter nascido um monte de gente depois, que ele já fez mês e meio já, você acredita? Parabéns mais uma vez, viu? Obrigado, Vovô querido. Babão agora, né? Eu recebia, né? Mas o menino é uma graça, né? Uma Demais. gracinha ele, puxa vida. Bonitinho. Agora é bacana que o vô não tem que. Bom, que acaba tendo a mesma responsabilidade, que ele acaba cuidando dele. A gente só sinto que não dá para agarrar ele tanto, né? Que eu falo tanta coisa assim, conversando com as pessoas, assim. E por mais que você use máscara, tudo, tem um risco, né? Então a gente tenta ficar de longe. Mas ele tá uma gracinha, nossa, tá super bonitinho aqui. A gente fica babando em cima dele lá, porque ele não pode nem babar por causa do vírus, né? Não vale Babá mais só por expressão, né? Expressão babar da só por palavra. expressão, puxa vida. Né? Mas você, como é que você tá? Conta pra mim. Como é que você tá? Como é que tá o trabalho? Como é que você... Trabalhando bastante, viu? Antes explica o pessoal aqui, é sempre bom. A maioria já te conhece já, você já está famosão aqui, né? Mas sempre é bom dar uma conversada com o pessoal, explicar você, falar suas redes para a turma aqui, que o pessoal está doido e vão ficar mais louco ainda para depois de falar com você. Ó, tem um monte de Legal. gente aqui, a Renata, o pessoal está vendo, o pessoal, a gente A conhecendo, minha o mãe pessoal já muito chegou querido aqui. aí também. Minha Opa, que mãe até bacana. colocou uma mascarazinha nas bonecas que ela faz de crochê. Depois tem que ver direitinho. Bonitinho. Ah, que Bom, bárbaro. A Luciana também está aí. Né? boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou pneumologista aqui em São Paulo. Trabalho na Zona Leste, tanto em hospital quanto no meu consultório. Fiz faculdade em Marília, formei em 2007 na Unimar. Vim para São Paulo, fiz clínica médica e pneumologia na Santa Casa. E eu sou um caipira, assim como o Bach, né? O Bach é de Ribeirão, eu sou de Somos. Barretos. Somos Exato. caipiras paulistanos, né? É, meu porquê, carne, bactéria, tudo, Assim é mais legal. é mais legal. Mas enfim, e eu tô no meio dessa loucura. Ele se conheceu bem no comecinho da pandemia, né? Lá na Record, numa gravação, e a gente Foi? criou essa amizade aí que hoje a gente tá fazendo essa trilogia de lives, né? Até agradeço sempre Verdade, né, rapaz? a Nossa, oportunidade. quero agradecer. É o que eu falo, toda desgraça tem o seu lado bom, né? Então, acho que lado viral, assim, deu a oportunidade de eu conhecer você, conhecer outros dois médicos, até um que você me apresentou, inclusive, né, um pessoal espetacular, um pessoal muito bacana aqui, que eu tive a oportunidade de fazer umas lives da doutora Ana, doutora Priscila, lá de Inglaterra, né, da Inglaterra, que a gente vai conversar. Então, você começa a fazer grandes amizades, né? Que você acho que não teria oportunidade se não fosse isso. A Né? gente tem que pegar Então, as coisas, o lado bom das coisas, né? Por mais difícil que seja para enxergar, sempre tem algum lado bom, sim, né? E a gente tem que explicar para as pessoas. E uma das coisas que eu quero conversar com você sobre isso também é de cuidar da saúde antes de ficar doente, né? Isso é muito sim. importante. E tem até um caso aí, Café, que eu estava até conversando com uma amiga muito querida, sabe o que eu tenho? Né? E eu não vou poder falar, depois eu te falo o nome para você, tá? Mas é de uma pessoa até conhecida, tudo. O que aconteceu? Eu vou te contar o caso aqui, tá? Aí você me ajuda, acho que muita coisa que dá para falar aqui, que eu acho que eu fui vendo, a hora que eu estava vendo que ela estava me falando, falou, pô, tem um monte de coisa aqui que eu ia te perguntar, que acho que dá para caber nisso daqui, não é? Olha o que aconteceu, a pessoa, ela estava fazia um programa, né? Conversava tudo isso daqui e tal. E ela fazia sem máscara. Ela fazia sem máscara. E as duas pessoas que faziam ao lado dela, que trabalhavam ao lado dela, as duas de máscara. Só que essa pessoa com máscara,
ela começou a passar mal, ela não sentiu muito bem esse negócio todo, mas deve ser uma gripezinha, não sei o quê. Ainda trabalhou mais uns 3 ou 4 dias ao lado dessas duas pessoas. Aí que é o erro. Dessas duas. Aí, mas uns 3, 4 dias ao lado dessas duas pessoas. E elas ficando aqui e tal, né? Aí o que aconteceu? Descobri que estava com o Covid, 20, 25% do pulmão comprometido, né? E as pessoas, elas estão meio com receio. Então, uma já está sentindo... Aí entra a parte psicológica também, né? Uma já está começando a sentir a garganta já ruinzinha, já arranhando. Outra já está com o nariz, não sabe que é rinite, já está com o narizinho assim, né? Aí eles falaram assim, poxa, então todo mundo que teve contato nessa semana, que foi a semana que passou, eles vão contratar uma pessoa para ir lá para fazer exame na terça ou na quarta-feira. Né? Eu falei para ela, se vocês estão, vê se eu estou certo ou errado, aí você me explica mais. Falei, olha, se vocês tiveram contato semana passada e nem começaram a sentir sintoma ainda, fazer esse exame que vão fazer na terça e quarta-feira, eu acho que é jogar dinheiro fora. Né? Sempre pontual, exatamente. Exatamente. Então, fala desse, né? Fala disso daqui. Vamos falar dos testes, né? Eu fiz um vídeo que ficou bacana. Que infelizmente, sem querer te cortar, mas só para você dar mais informação, infelizmente, eu acho que, não estou falando que é esse caso, tá? Pelo amor de Deus, né? Mas acho que tem muita gente aproveitando o desconhecimento de muita gente para ganhar muito dinheiro em cima. Sempre tem, né? Sempre tem, né? Que acontece desse não é barato, é 280, 300, 350 reais, vai fazer quanto? Tem 20 pessoas que trabalham lá, pô, o cara vai ganhar Não sou contra, ninguém ganha dinheiro, gente, legal, parabéns, todo mundo ganha dinheiro, muito bacana, mas fazendo todo uma coisa mundo pode ganhar dinheiro ajudando o outro, né? Porque se o seu trabalho ele é legal, você está ajudando as pessoas, você está recebendo por isso. Você está sendo pago por isso, né? O que eu acho, então, que inclusive isso daqui, eu acho que vai ser até ao contrário, que vai estar tudo negativo, concorda? Doente ou não doente, vai dar tudo Grande negativo. chance. Vai tudo negativo, as pessoas vão chegar em casa e vão achar, isso daqui era gripezinho mesmo. Às vezes o cara abraça o vô, abraça a avó, abraça o tio. Então, fala da situação, desde o comecinho aí, do que a pessoa devia ter feito antes, quando começou a passar. Eu acabei de gravar. Ele foi médico. Pois é, eu acabei de gravar um vídeo falando dos testes, né? Ficou legal, o pessoal até gostou bastante. Opa, quem quiser olhar, tá aí nas minhas redes. Eu quero. Falando Onde de teste. tá? Tá no meu Instagram, tá no meu Facebook, no YouTube. Como é que é o Instagram? No Instagram, eu sei qual Rodrigo Santiago. O Bac tá sempre dando força. Eu sei, doutor Rodrigo Santiago, Isso. E aí o pessoal pode ver depois. Mas basicamente o que eu falo lá, eu vou falar para vocês aqui. Tá. É o seguinte, um teste que eu não vou nem comentar é o teste rápido. Infelizmente o teste de farmácia, ele é muito ruim. Tá? E esse que vão fazer lá, viu? Esse que o médico vai fazer na terça ou quarta. Eu já falei então, você, em cima disso, eu vou te falar uma experiência pessoal que eu tive de um paciente meu. Sim. Paciente jovem, tá? E estava numa chácara com mais umas 20 pessoas. Estava em família, em amigos, tá? Mas tinha umas 20 pessoas na chácara e todo mundo começou a ter diarreia. Todo mundo diarreia. É uma chácara no interior, não lembro agora a cidade. E aí... diarreia, a gente sabe que é um dos possíveis sintomas de coronavírus, tá? Ninguém teve sintoma respiratório importante, ninguém teve sintoma gripal importante, nem febre, mas diarreia todo mundo. O que eles fizeram? 20 testes de farmácia, todos negativos. Se de repente ele ou a esposa estiverem olhando a ele, sabe que eu estou falando deles. Claro que eu não vou citar nomes. E aí ele veio atrás de mim, porque ele já era meu paciente de outros carnavais, e... falou, tô assim, sem assado. Falei, mas será? A gente tem que pensar nisso. Qual é o teste que vocês fizeram? Aí ele falou desse teste de farmácia. Falei, eu não confio. E ele também estava com um pouco de piora da parte respiratória. Estava começando a ficar mais cansado e tudo mais. Falei, vamos fazer exame, só que é o seguinte, não vou confiar nesse teste rápido que vocês fizeram. Vou pedir alguns outros exames, porque eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre o exame do cotonete e a sorologia, que é o exame de sangue, mas o teste do cotonete, né, o SWAB, né, o PCR-RT, esse costuma dar muito falso negativo quando a pessoa não tem sintomas respiratórios. Então, claro que uma pessoa com diarreia por coronavírus pode ter o PCR positivo? Pode, mas a chance é menor.
E aí é o que você acabou de falar, o exame de mais de 300 paus. É desconfortável pra caramba. Eu não fiz porque eu não tive sintoma em nenhum momento, mas quem fez sofre, porque dói, cutuca o nariz. E aí vai lá e dá um falso negativo, você ainda fica pensando que você não está com coronavírus, podendo passar para as pessoas, geralmente de casa, que você não usa máscara em casa, né? E no momento que tiver sintoma, vai ter que ser submetido novamente a esse exame, gastar dinheiro novamente, e não adiantou nada de nada. Então, no caso dele, o que eu fiz? Eu pedi alguns exames laboratoriais, mas para verificar como estaria a saúde dele, independente de ser Covid ou não. Pedi uma tomografia de tórax para ele, porque ele tinha sintomas respiratórios, eu queria ver. Eu falei, a gente vai fazer o seu exame para saber se realmente teve mesmo coronavírus, da sorologia, no momento certo de fazer a coleta da sorologia. Combinado? Combinado. Ele fez a tomografia com aquelas imagens de acometimento em vidro fosco bem sugestivas de coronavírus mesmo. Falei, é coronavírus. Não vai mudar em nada agora eu ficar cutucando o seu nariz para dar chance de dar negativo. A gente já sabe o que é. Tratamos como a gente achava que deveria tratar. No caso dele, ele acabou precisando de corticoide e não fez azitromicina, antibiótico, aquelas coisas eraiadas. Nada disso. Ficou muito bem corticoide. Entramos no momento adequado e fizemos a sorologia. A sorologia dele deu positiva, a sorologia da esposa deu positiva, e daquelas 20 e tantas pessoas que deram todos os testes de negativo no teste rápido, todos que fizeram, 2/3 deram positivo na sorologia. Olha. Ou seja, não dá para confiar. E aí pensaram, foi de rotavírus. Falaram, até pode, mas no momento que só dá o coronavírus, como a gente não vai pensar no coronavírus? Então vamos falar dos testes, pessoal. Então, em cima disso, já falo, não é só na minha experiência pessoal. A gente vê que tem vários outros colegas médicos que não tem como a gente confiar no teste rápido, infelizmente. Tá? Então, os dois testes que a gente tem são do nariz do cotonete, como eu falei, né, o PCR, e esse exame, ele detecta na fase aguda da doença. E ainda assim, eu não gosto de pedir no primeiro e no segundo dia, porque a chance da falso negativa é muito grande. Às vezes o paciente até vem no primeiro e no segundo dia, que eu falo, vamos fazer esse exame aqui, esse exame assim, assado, te examino. Porém, o do cotonete você vai vir aqui depois de 2, 3 dias. Então eu gosto de pedir a partir do 3º e 4º dia, e eu peço até o 8º. A gente sabe que são os 10 primeiros dias para poder fazer o PCR. Eu tenho essa preferência entre o 3º e 4º até o 8º dia, que a gente tem mais chance de dar positivo, se realmente estiver com a doença, e menos chance de gastar dinheiro à toa. Né? Então, para o pessoal lá que começou a sentir sintoma na sexta-feira, eu falei para eles fazerem esse exame do PCR na terça ou na quarta. Perfeito. Tá certo, né? Tá. Perfeito. E aí a gente vai pensar na sorologia. A sorologia a gente tem o IgM ou IgA, que fala a favor da parte aguda, e o IgG, que é a parte crônica. A gente imagina que a partir do 7º dia já tem essa conversão de sorologia do IgM ou do IgA. Mas é um exame que a gente, convenhamos, a gente não foi feito para tratar a doença no momento agudo. Porque se a gente tem que esperar 7 dias para fazer, né, é meio complicado. Eu gosto de pedir para saber se teve, né? Como esse caso desse paciente, por exemplo. Então, a partir de 14 dias. Então, entre 2 e 3 semanas, para ver se tem o IgG reagente. Para saber se teve, né? E o IgM e o IgA, que geralmente de reagente eles ficam não reagentes, para ficar apenas a parte crônica, em alguns casos, para o pessoal não ficar assustado, em alguns casos o IgA ou o IgM pode continuar reagente por um bom tempo. É o que a gente chama de cicatriz sorológica. Isso também não quer dizer que ela esteja transmitindo ainda. Não é nada disso, tá? Então os melhores testes, na minha opinião, são a sorologia e o PCR. Porém, tem que saber a hora de fazer. Então, se você puder falar umas datas assim para a gente, por exemplo, a pessoa começou a sentir sintoma hoje. Começou a sentir sintoma hoje. Depois de 3, a partir do 3º ou 4º dia, fazer o do nariz. Né? Se não tiver sintoma, não faz nada. Nem faz. Num caso, por exemplo, desse pessoal que teve contato. Né? Claro que quem teve contato sem máscara tem que ficar esperto e, de preferência, até procurar um médico, sim, porque às vezes essa pessoa é grupo de risco, ela pode ter chance de evoluir mal. Então, essas pessoas merecem ter um cuidado desde o início. Mas o cuidado desde o início não necessariamente é sair fazendo exame já. O ideal é esperar realmente. Né? Até porque contato hoje em dia, que a grande maioria está de máscara.
E se Sim. está de máscara, a chance de contaminação é mínima. Eu estou há 6 meses atendendo muitos pacientes com Covid, seja no meu consultório, seja no hospital. Bac, eu fiz o meu terceiro teste de sorologia. Eu não fiz nenhuma vez o cotonete porque não tive sintoma nenhuma vez. Eu fiz a Sim. sorologia para saber, vai que eu peguei, para saber. 3 sorologias negativas. Então, assim, é se cuidar. É realmente se cuidar. Então, a gente tem que pensar, tá com sintoma, vai contar a partir do terceiro, quarto dia para fazer o do cotonete, do nariz. Agora, o sintoma já tem mais de 2 semanas, não adianta fazer. Tem mais de 10 dias, não adianta fazer o do cotonete. A ideia é esperar uns 4 dias mais para completar 2 semanas e fazer a sorologia. Mas o ideal mesmo, sem querer ficar puxando sardinha para os médicos, Sim. mas é procurar um médico de confiança. Porque muitas vezes o teste só serve para enganar. Esses dias eu briguei com o meu sogro, a minha mulher deve estar vendo aí que meu sogro não tem Instagram. Ele falou, não, eu tive uns sintomas aí, ele mora no interior, Marília. E aí, o da sorologia era mais barato que o outro, aí eu fui lá e coletei, depois de 2, 3 dias de sintoma. Eu acabei com a raça dele. Falei, gastou o dinheiro à toa, se tiver sobrando, manda pra cá, que não tá sobrando, não. Sim. Então, essa avaliação com o médico, para avaliar o melhor teste a ser feito no melhor momento, é importantíssima. E tem mais, às vezes tem um paciente que tem um sintoma muito clássico e pode dar o próprio cotonete negativo. E não necessariamente que a gente possa descartar para o paciente. É coisa de 60% a 70% de acurácia apenas, né? Então a gente continua falando, vamos continuar seguindo, vamos fazer os exames que a gente acha pertinente para poder avaliar a possível gravidade do seu coronavírus, do seu Covid, e se for o caso, a gente faz sim depois a sorologia. Eu já tive paciente que teve o Covid, que teve o cotonete positivo e a sorologia deu não reagente. Como assim? Algumas pessoas podem ter uma resposta celular e não necessariamente a resposta humoral de anticorpos. Então, ela teve sim, ela venceu, ela se deu bem, mas não necessariamente deu IgG reagente. Então, é difícil até para a gente, imagina para o paciente. Então, o exame complementar, ele serve para complementar uma consulta. Isso não deixa de ser um exame complementar também, né? Então, sempre procure um médico de confiança que esteja habituado a mexer com o coronavírus. Não existe especialista em coronavírus, né? Mas existem os médicos que estão mais por dentro, que estão habituados, estudando bastante, para poder fazer até com que você economize dinheiro nesse momento, né? Que vão jogar dinheiro fora, né? Esse exame que vai fazer para todo mundo lá nesse local, vamos fazer o de tese de farmácia. Eu falei, que teste vão fazer? Ela falou, aquele de furar o dedo. Não vai adiantar de nada. E aí realmente dá aquela falsa impressão de que, não, então eu tô negativo, eu tô tranquilo, eu posso abraçar minha avó em casa. Aí a vovozinha vai lá e pega. Não, e ela está preocupada que ela mora, e não dá para morar em outro lugar, até conversei com ela. Ela mora com 2 filhos, um filho tem problema respiratório, né, problema respiratório, e mora com o pai dela. O pai dela também, que tem alguns probleminhas já para a própria idade, né? Eu falei, o que eu orientaria para essa pessoa? Eu orientaria para essa pessoa o seguinte, se ela está com sintoma, claro, sempre procurar o médico, mas vamos supor que ela está aqui na minha frente. Olha os sintomas, rinite e dorzinha de garganta. É um sintoma sugestivo. É clássico? Sim. Não. É clássico das vezes da mudança do tempo. A gente não pode falar que é clássico. Mas é um sintoma, sim, sugestivo. Então, ela está com esses sintomas, eu faria entre o terceiro e quarto dia o do cotonete. Tá. Ponto. É terça ou quarta, que ela falou que começou a sentir na sexta. Terça ou quarta. Sexta. Não. É sexta. Então, sexta já conta um. Sexta, sábado, domingo. Então, entre ontem e hoje, ela já pode até fazer. Tá. Amanhã também, tá dentro dos 8 dias, eu fico bem seguro. Fala-se até o 10º, mas eu não espero tanto não, tá? Porque vai diminuindo a chance. Então, fazer o teste do nariz. Do teste rápido não vai adiantar de nada. Né? E aí sim procurar um médico, porque às vezes pode dar um falso negativo até o do nariz. Boa, o que vai fazer? Vou sair tomando azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina? Não. Pessoal, não existe receita de bolo para isso. Cada caso deve ser individualizado. Assim como saber o momento de fazer o exame, o tratamento. Eu já tratei famílias inteiras, todos da mesma casa, cada um de uma maneira, cada um com uma medicação. Então, se ela está com sintomas leves, como nariz escorrendo, dorzinha de garganta, sintomáticos. Lavagem nasal,
dipirona, Tilenol, pronto. Agora, a pessoa aí são as condutas médicas, né? A pessoa começa a ter falta de ar, começa a ter cansaço, e já tem que pensar que já tem um quadro de inflamação. E geralmente essa inflamação acomete mais os pulmões. Eu costumo pedir uma tomografia, porque infelizmente raio-x não ajuda muito no coronavírus, e alguns exames de sangue mais específicos para a gente avaliar isso. E muitas vezes, até agora, a gente só tem uma medicação que tem realmente evidências importantes de benefício, que é o corticoide. E muitas vezes o paciente tem a necessidade de usar o corticoide para a gente tentar essa melhora. Agora, todo mundo vai sair comprando o tal do Decadron ou qualquer outro tipo de corticoide? Não, existe um momento certo e adequado. Até porque alguns estudos mostram que pode até ter uma piora do coronavírus se é usado no momento errado, no momento anterior aos sintomas ditos. E eu digo isso, inclusive, também, Bach, para antibiótico. O pessoal está dando azitromicina no primeiro dia de sintoma. Bactéria. O que mata a bactéria? O antibiótico. O antibiótico não mata vírus, né? Então, eu não sei que. Eu queria falar com o Álvaro depois disso, doutor Álvaro, nosso amigo. A resistência antibacteriana disso ano que vem vai ser um absurdo. A azitromicina vai pro lixo. Não vai servir mais para mais ninguém. O pessoal está com espirro, que não é sintoma de bactéria alguma, e aí sai tomando azitromicina no primeiro dia. Não funciona. Tá usando Fora errado. que mata, tá acabando com o microbioma, né, da pessoa. Tá acabando com isso. E aí outra coisa também, fora as outras coisas que a gente já percebeu que não funcionam, infelizmente não funciona. Poderia ter funcionado, mas não funciona, que é ivermectina, hidroxicloroquina, tomam uma cacetada de medicação. Aí na hora que a gente realmente precisa usar uma dose alta, de repente, de corticóide, algum antibiótico mais forte, não tem fígado para isso. O rim já foi detonado, o estômago, aí a pessoa evolui mal. Usou uma cacetada de remédios desnecessariamente. Na hora que a gente precisa realmente entrar com medicação, a pessoa não evolui bem, o fígado abre o bico, né, tem que ser internada. É complicado isso, né? Então, procure sempre o médico para ver o que deve ser feito em cada caso. Deve ser individualizado cada caso, cada paciente com um tipo de sintoma. Tá? Isso é o mais importante para a gente falar no tratamento do coronavírus. E o que se faz, vamos falar, o que se faz antes, vai para prevenir, vai dar uma desliga o pessoal aqui. O que Perfeito. Faz antes? Bom, a melhor prevenção é ivermectina ou é isso aqui, ó? Máscara, gente. Se tem uma coisa não sei que realmente... você chame a tua máscara de ivermectina, né? VV, né? Ó, tem uma ivermectina aqui. Isso. Ivermectina, isso. E chamar o álcool gel de cloroquina, aí tudo bem, né? Isso. Funciona. Então, assim, no início, né, no início de todo esse pesadelo, que está demorando para passar, por sinal, mas está melhorando um pouquinho, no início a gente não sabia das máscaras, né? Só usava máscara realmente quem era da área da saúde e tudo mais. E hoje a gente sabe que tem, sim, uma efetividade de evitar a contaminação. Então, prevenção são duas coisas. Lavar as mãos, que por decreto do Dr. Bactéria não pode ficar passando álcool gel dentro de casa, porque não precisa. Dentro de casa a gente lava com água e sabão, não é verdade? Isso. Mas se você está na rua, álcool gel, né? E máscara. O distanciamento social, hoje em dia, a gente sabe que não precisa ficar realmente todo mundo preso em casa, até porque a saúde mental não aguenta isso. Algumas pessoas têm que sair para trabalhar, mas esse distanciamento social, no caso, se eu ver o bactéria na rua, infelizmente eu não vou poder abraçá-lo, né? Mas eu falo, opa, tudo bom, tal, aquela coisa calorosa que nós brasileiros temos, a gente tem que aprender a segurar. Então não vamos cumprimentar as pessoas, não vamos dar beijinho no rosto, vai ser só oi assim. Então dá para trabalhar, sim, dá para sair para a rua, sim, desta maneira, tomando os cuidados necessários de máscara, evitando contato perto e, obviamente, aglomeração, não adianta isso, né? E lavar as mãos, passar álcool gel sempre. Aquele vídeo que eu fiz também, Bach, cuidado com as mãos, né? Porque a pessoa tá de máscara e fica toda hora pondo a mão no rosto. Então, finge que na mão tem cocô. Se na mão tiver cocô, você não vai pôr no rosto. Né? Então, muito legal essa coisa que você falou. Assim. Agora, se me olhar minha mão, imagina o cocô. Não, vou limpar antes. Né? Agora, prevenir a forma grave da doença. Porque às vezes pega, porque realmente pega fácil. O que fazer para prevenir a forma grave da doença? Eu costumo falar que são 5 passos para a prevenção da forma grave. E olha só que nada disso é caro, hein? E nada disso eu estou vendendo o elixir da vida eterna, tá? Sim. Primeiro, tratar as doenças crônicas.
Quem tem Eu enfisema... gostaria que você falasse bastante desses Sim. 5 passos, que eu li no teu Instagram, eu acho super importante. Então, se você quiser, se o pessoal entender nessa live que eu sei esses 5 itens, eu já fico satisfeito. Então, Poxa, pode fico gastar à feliz. vontade aqui, pode gastar à vontade. Então. Fico feliz com o espaço, mas isso é o mais Tá. importante realmente, é o que a gente chama da medicina Sim. preventiva, né? E é isso que tem que ficar. Se tem uma coisa que tem que ficar dessa pandemia tão difícil, é isso, as pessoas aprenderem a cuidar da saúde. Então, ó, 5 passos para evitar formas graves de qualquer doença, de pneumonia, de gripe por influenza, H1N1 e o coronavírus. 5 passos. Primeiro, tratar bem as doenças crônicas. Você que tem pressão alta, usa direitinho seu remédio de pressão. Você que tem diabetes, usa direitinho sua medicação de diabetes. Você que tem asma, você que tem enfisema, que foi fumante, trate direitinho com a sua bombinha de controle. Não é nada de Beroteca, Aerolink, isso não é tratamento. São as bombinhas de controle. E para isso, seu pneumologista tem que saber. Tá? Então, tratar as doenças crônicas. 2, se alimentar bem. Alimentação saudável, importantíssima. Da alimentação, a gente consegue as principais vitaminas e nutrientes que o nosso corpo precisa. E uma boa alimentação faz com que você evite de ser obeso. Obesidade é um baita de um grupo de risco para o coronavírus. 3, já fiz Até aqui, jovens, ó. né? Até Sim, jovens, né? jovem Jovens obeso também é obesos. grupo de risco, porque é obeso. Asmático sem tratamento, jovem, também, porque não está tratando. Fumante, né? O terceiro passo, beber água. Beba bastante água. Isso é muito importante. Cheers! Tchim-tchim! É muito importante, porque você consegue manter o equilíbrio do seu organismo, você protege os seus rins. Claro que tem alguns idosos, algumas pessoas que têm problema de coração, essas têm que ter uma restrição hídrica. A maioria das vezes não pode beber mais do que 1 litro, mas cada caso é um caso. A grande maioria deve beber mais de 2 a 3 litros por dia. 4, dormir bem. É muito importante dormir bem. As pessoas não dormem bem, as pessoas roncam pra caramba. Olha o tamanho do meu pescoço. Isso que eu emagreci, hein? Eu tenho a apneia do sono. Eu trato, eu uso a máscara de CPAP noturno, porque a apneia do sono é uma doença que mata. Ela aumenta a chance de dar problemas cardiovasculares, você não consegue ter uma boa... Você não recarrega as suas energias, isso cai a sua imunidade. Tá? Então é muito importante dormir bem. Tá? E 5, saúde mental. Porque felicidade é fundamental. Então a pessoa tem que ter felicidade. A pessoa tem que estar feliz, evitar ser tão estressado, tentar tratar quando tiver algum grau de ansiedade patológica ou depressão. Né? Então é muito importante que siga esses 5 passos para evitar qualquer tipo de doença infecciosa grave, inclusive o Covid. Quantos pacientes de 90 e tantos anos, Bach, eu tratei e vários deles nem internado precisaram. Olha que bonito. Porque estava tratando direitinho seu enfisema, usando sua bombinha todo dia, né? Porque era feliz da vida, estava tranquilo. Então, o lance da quarentena... Tava com os netinhos. E olha só que interessante, os netinhos dentro de casa sem ir para a escola acabam não ficando doentes. Sim. Né? Claro que a gente não quer isso sempre, pelo amor de Deus, Claro. tem que voltar. As crianças voltarem para a escola no seu momento certo, com responsabilidade. Mas é importante que todo mundo saiba se cuidar. E as pessoas se cuidando antes de ficar doente, elas têm grande chance de, quando ficar com qualquer tipo de infecção, evoluir bem. Então, seguir sempre esses 5 passos é o mais importante. Não, eu acho que você já falou alguma coisa, se você puder dar mais uma reforçada nisso. Se a pessoa achar que pegou, o que ela faz? Procura o médico. Achei que pegou, procura o médico. Procura o médico, de cara. Por quê? O médico já vai ajudar a avaliar qual que é o melhor exame que ela deve fazer, no melhor momento, e muitas vezes, independente dos testes, gente, a gente tem que avaliar que mais de exame complementar que a gente vai precisar. Hoje em dia o coronavírus fez a gente estudar bastante. Então a gente tem percebido que muitas vezes a gente precisa fazer uma tomografia, que em outros tempos eu não faria tomografia para todo mundo com uma certa doença no meu consultório. Hoje eu tenho que fazer para a grande maioria das pessoas. Exames laboratoriais mais específicos, um hemograma, uma proteína C reativa, o dedímero, que é a questão da parte da anticoagulação, que tem sido muito importante para nós aprendermos a mexer com isso aí. Tem muitos pacientes que têm coronavírus que têm evoluído com trombose, Bach. Trombose das pernas, embolia pulmonar, isso é muito sério.
Então, tô achando que eu estou com coronavírus. Eu vou sair desesperado na farmácia, eu vou sair desesperado para fazer exame, de repente antes da hora, de repente o exame desnecessário no momento. Não, procure um médico de confiança. O pneumologista geralmente está muito habituado a esse tipo de caso. Tá? Claro que se tiver que procurar o pronto-socorro, procure, mas a ideia é sempre procurar um especialista para tentar evitar também aglomeração em pronto-socorro, né? Porque se você for em pronto-socorro com rinite só e não estava com Covid, é grande chance de pegar, né? Porque o pronto-socorro sempre vai estar cheio. Então, procure o médico que ele vai te ajudar a avaliar o melhor tratamento, avaliar o melhor exame, se for o caso, e o segmento correto. Você sabe que eu estou um pouquinho preocupado, porque eu sou do CRBM, né? Sou conselheiro lá do conselho, e sou justamente do setor de ética. Setor de ética. Então a gente discute muito disso. Eu estava conversando com meus colegas da ética esse negócio, que eu acho que é difícil o profissional da área de saúde, principalmente a pessoa que trabalha com análise, com testes, o cara não ter lido. Então, não ter lido o que é, que horas que é, quando precisa fazer, isso daqui. Então, igual um profissional desse que vai fazer na quarta-feira, que já tinha que eu já estraguei já, não vai para contratar, já tiraram o contrato dele lá, eu estraguei. Mas um cara que oferece um trabalho desse, eu acho que está sendo. Não está sendo legal, porque ele sabe. Porque você fazer uma coisa que a pessoa não sabe. Eu não sei de nada, tudo bem. Como era em março, abril, vamos fazer, mas ninguém sabe. Vamos tentar até achar para todo mundo, né? Vamos tentar. Não é verdade? A gente sabe que não funciona, exatamente. Então, agora, você acha que um profissional que trabalha com isso teria desconhecimento sobre isso que você falou? Não, eu vou mais longe. Infelizmente, é duro não defender a nossa classe, igual você está falando agora. Sim. É duro eu também não poder defender sempre a classe médica. Infelizmente, eu pego alguns médicos, algumas receitas, que estão com todas aquelas medicações que foram faladas e é para todo mundo, é receita de bolo para todo mundo. Então não precisa de médico, então não precisa de biomédico, porque qualquer um faz. Pega na internet receita de bolo e pronto. Ó, pronto. Não é assim. A gente tem que individualizar. A gente quer ajudar? Então vamos ajudar de verdade. Né? Vamos ser pagos pelo nosso trabalho, mas fazendo bem para todos. Né? Assim é a melhor maneira. Não, é um absurdo. Sou contra ganhar dinheiro. Sou contra ganhar dinheiro, mas né, o cara ir no estacionamento do shopping vender 400 testes. No estacionamento do shopping, o cara vai até lá, o cara chega bonzinho para fazer o teste do dedo. Ele sai do shopping super alegre, não sai nem do carro. Já faz um furinho no dedo dele, já pinga lá na hora, já dá o resultado e fala, você não tem nada. Quer dizer, o cara passa para todo mundo o Covid aí. Infelizmente tem quem nasceu para enganar e tem quem nasceu para ser enganado. Infelizmente isso acontece. Então, mas eu acho que isso está aqui, do mesmo jeito que tem. Se eu souber disso lá no CRBM, eu vou atrás, a gente põe o cara, chama o cara para esse negócio. Eu acho que não só os conselhos, que devia, poxa, quem está cuidando dessa parte aqui, no Estado, municípios daqui, deve ter conhecimento disso, deve fazer uma vigilância sanitária da em cima desse pessoal. Por que vocês estão fazendo esse shopping aí? O que vocês estão fazendo não sei o que tal? Então, esse é um caso. Outro caso que a gente vê, o pessoal pega carrinho de supermercado, coloca numa cabine que fecha a porta e fala assim, 5 minutos com ultravioleta. Zoom, ponto, suas compras saíram esterilizadas. Pô, eu caio da cadeira um negócio desse. Falei, gente, pelo amor, acho que eu não nasci para morar num mundo desse aqui, sinceramente. Não, fala aí, o que você acha disso aí? Me dá a tua opinião. É absurdo, é revoltante, não tem outra palavra. Essas coisas que a gente tem visto, é porque realmente, e volto a concordar contigo, lá no início que a gente não sabia nada, tudo bem. A gente já tem 6 meses disso só no Brasil, fora no resto do mundo. Né? O tanto de trabalho que tem saído, o tanto de estudo tem saído. Ainda temos, sim, muitas dúvidas. Sim, ainda temos muitas dúvidas a serem respondidas. Agora, algumas coisas a gente já sabe que não funciona, e na verdade desde o início, né? Quanta gente já conversou sobre isso? É verdade. Nossa, ultravioleta, acho que foi nas primeiras das lives que nós fizemos, nós falamos que não funcionava. Aí, na semana passada me saiu um documento da Anvisa, ainda bem que a Anvisa está indo atrás. Mas demorou, hein? Demoraram demais. Demorou um pouquinho, né? Mas eu acho que o pessoal da Anvisa tem que seguir as suas redes sociais, porque vivo colocando ali, ó, bactéria falou antes, aí você vai colocar lá. Então, mesmo os absurdos. Outra coisa que eu falei que até agora não saiu nenhum documento, mas não funciona, é esse tal de ozônio. Né? Esses aparelhos ozonizador, hotéis, os caras estão falando.
Outro dia fui num hotel que estava lá, nossos quartos todos, assim, para cada cliente faz um processo de ozonização. Eu falei, meu Deus do céu. Vamos piorar então? Vamos piorar? E Sim, o ozônio vamos. anal? O que você acha do ozônio retal? Também não tem nenhum teste laboratorial, Meu nenhuma Deus do coisa céu. médica que funcione. Mas isso daí, Pra o próprio nada. conselho, o Pra próprio nada. conselho Federal de Medicina soltou o documento, né? Então, fala aí, o Exatamente. que você acha aí? Dá a tua opinião do ozônio anal. Isso. Tem gente ganhando muito dinheiro com a ozonoterapia, né? Alguém está ganhando muito dinheiro para isso acontecer. Isso que é revoltante, né? Sim. Então, assim, por isso que é muito importante hoje em dia e cada vez mais a indicação, né? Eu indico o Dr. Bactéria porque ele é uma ótima pessoa, ele é um ótimo profissional, ele sabe falar, sabe orientar as pessoas na televisão, ele sabe falar didaticamente para todo mundo entender, ele é um ótimo biomédico. Ponto. Eu indico o Dr. Rodrigo porque ele trata desse jeito, tal. Eu indico o meu amigo, o Dr. Alexandre Colombini, porque eu sei que não é todo mundo que eu vou indicar para ele como otorrino, que ele vai sair operando todo mundo, ele vai ver quem realmente deve ser operado ou Claro. não. Então, hoje em dia, pessoal, a indicação é o mais importante, você saber quem que é honesto, quem que não é no seu trabalho, né? Porque, assim, tem muitas coisas que realmente são muito revoltantes. Sair estudos, vamos tentar, vamos fazer um estudo para ver se a ivermectina realmente funciona? Nem estudo tem, meu Deus do céu. Tentaram, o pessoal o astronauta, né, o Marcos Pontes, que eu acho que ele é até muito bom, bem intencionado, está sendo feito aquele estudo lá da Anitta, né, daquele vermífugo, mas não vai rolar, mas está tentando, joia, Sim. estudo, façam estudos. Está saindo agora também, eu achei interessante, de soro de cavalo, você viu isso? Soro de cavalo? Não, conta pra gente aí, fala pro pessoal. Os anticorpos parece que fizeram alguns testes que o cavalo se recupera muito mais rápido do coronavírus do que o ser humano. Então vamos fazer alguns testes com soro, os anticorpos do cavalo para fazer isso para o ser humano, provavelmente para os mais graves, né, porque não é tão simples, mas estão fazendo teste. Isso é pesquisa, é estudo, né? Pô, interessante. Lá em Ribeirão Preto, essa terrinha, É minha terra lá. essa terra, Melhorou o lá? HC de Ribeirão. Melhorou? Será que Acho melhorou? que tá Tava feio feio ainda, lá o viu? negócio, Mas eu ainda, não né? tô por dentro. Mas eu vi que estão tendo um Que estudo lá, também. ele pega, lá é hospital para toda a região, né? Então toda a região Sim, concentra lá. Ribeirão já é gigantesco, toda a região cai tudo É. lá. E estão fazendo estudo também com colchicina. É como se fosse um anti-inflamatório e que mostrou que alguns pacientes graves de UTI acabaram tendo uma melhora mais rápida que outros, então saíram antes da UTI. Gente, isso tudo que eu estou falando são estudos, não é achismo. Então, ainda não tenho a certeza, são dados iniciais, né? Mas a gente tem que torcer para dar certo. Agora, ozônio retal, pelo amor de Deus, não serve para nada, só serve para quem está vendendo ganhar mais e mais dinheiro. Né? A hidroxicloroquina, eu fico muito chateado, porque lá no início, a nossa primeira live, eu acreditava nela, lembra? Foi. Eu falei, Eu não, se lembro. for o caso, vou... Cara, a gente estava no início, a gente estava cego, a gente não sabia o que fazia. Hoje em dia, a gente está muito mais seguro com o tipo de tratamento individualizado que a gente deve fazer. Inclusive, eu acabei de falar do corticoide. Pessoal, não é para todo mundo sair daqui comprando corticoide para ter em casa, não. Não é assim. 80% das pessoas, graças a Deus, não precisam de nada. 80% ficam bem com paracetamol e dipirona. Só. Agora, 5% é um caso mais grave, que geralmente esses pecam mais por não ter cuidado da saúde antes, e esses realmente vão direto para a UTI. Metade deles acaba evoluindo muito mal. Agora, 15% são esses que realmente me procuram um médico no consultório, procuram um pronto-socorro, alguns internam, outros conseguem tratar, e aí o tratamento, como eu falei, deve ser individualizado, né? Então, por isso que é muito importante a gente saber que hoje em dia não estamos mais no escuro, que nem a gente estava lá atrás, quando eu, por exemplo, acreditei sim na cloroquina. Eu vou assumir, vou admitir. Tem até um grande amigo que falou assim, tem Mas eu duas falei para classes não de usar médico. máscara. Em março eu falei para Pois não é, usar máscara. não é? Então, assim, a gente, como Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Vamos aprendendo. Agora, tá cheio de coisa que a gente já aprendeu. Tá cheio de coisa que a gente já sabe que não funciona. Então, não tem por que ficar nisso. Então, pessoal, não tenham desespero. Tenha um médico de confiança, procure um médico no momento certo, no momento exato. Ficar também desesperado esperando vacina até o ano que vem não vai adiantar. Então, o que adianta agora?
cuidar da saúde, seguir os 5 passos que a gente falou bastante já, cuidar direitinho das doenças crônicas, se alimentar bem, beber bastante água, dormir bem e ter saúde mental. Vi que a minha irmã deu um beijinho aí, minha irmã é psiquiatra, tá? Doutora Giovana Santiago, gente. É muito bacana doutora o Giovana, Instagram dela. Vou fazer uma live com ela. Poxa, bacana, vamos fazer. Vamos marcar E assim. saúde mental, gente, isso é muito importante. As pessoas têm que ser felizes, né? As pessoas têm que ser felizes. Então, vamos sim sair de casa, mas com responsabilidade. Não é para sair e aglomerar todo mundo. A gente saindo de máscara, a gente não transmite para as outras pessoas que também estão de máscaras. A gente precisa sim trabalhar, a gente precisa sim retomar na sua vida e sim, quando tiver doente, procurar o médico e não é ficar esperando, não. Procura o médico logo sim, tá? O médico vai saber a hora de pedir o exame, a hora de orientar do que deve ser feito, a hora de orientar qual medicação que deve ser tomada. Agora, daí é ficar desesperado em casa e morrendo 14 dias sofrendo, ou mesmo ficar nessa quarentena interminável, tentando pegar atestado, mas atestado para não trabalhar, ou até perdendo emprego por conta disso, isso não vai ajudar ninguém. Cuide da saúde antes, que depois tem tudo para dar certo. É bem esse o recado que eu quero dar para o pessoal que ainda está em casa, com medo e tudo mais. E se a pessoa pegou Covid? Vamos ver, que agora você já está na hora de falar que muita gente pegou. Como é que é a vida pós-Covid? Isso aqui, não tá... Temos que falar Ótima disso também, pergunta. não tem jeito, né? É nosso título, né? A gente falou tanto, a gente sempre pincela bastante sobre isso também, mas uma coisa que a gente sabia pouco e a gente já sabe muito hoje é isso, né? O pré, que eu já falei os 5 passos, e o pós. Ah, já tive Covid, tô tranquilo, vou voltar à minha vida. Não, calma, não é bem assim. Claro que existem os grupos de risco, a gente fica mais preocupado, que são, repito, obeso, independente da idade, hipertenso, cardiopata, diabético e as pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, geralmente sem tratamento. Tem muita gente, Bach, que não sabe que tem asma. Acha que tinha bronquite na infância e está curado. Não é bem por aí. Sim. Aí engorda, fica mais velho, fica sedentário e acha que cansa por causa disso. Ah, não, eu tô cansado, mas é porque eu tô fora de ritmo. Mas você não tinha bronquite na infância? Tinha. Então tem asma, grandes vezes dessa pessoa ter asma. Outra coisa, ah não, eu parei de fumar já faz 5, 10 anos e fumou por 20 anos. Essa pessoa tem enfisema. Então ela tem que tratar, tem que cuidar direitinho para realmente evitar de evoluir mal. Agora, teve Covid, vamos procurar o médico já habituado a cuidar disso. Geralmente, pneumologista, cardiologista, geriatra e clínico geral que esteja habituado a isso, né? Tenta procurar saber, se informar do médico que você vai procurar. Por quê? Como eu já citei lá atrás, a gente tem visto muitos problemas de pacientes que têm sim evoluído com tromboses, né? Problemas de coagulação. O sangue ele fica mais grosso, com toda a inflamação que pode gerar, é como se tivesse a epitelização dos alvéolos e dos vasos, eles acabam saindo, né? Desepiteliza e aí acaba fazendo trombo. E esse trombo pode dar embolia pulmonar, pode dar trombose nas pernas que sobem para os pulmões, e teve até, eu senti bastante essa morte, o Rodrigo Rodrigues, que era um apresentador, repórter, jornalista, tocava um rock muito bacana, ele morreu de trombose cerebral pós-Covid, tá? Só que ele, apesar de novo, ele era muito obeso. Então, isso tudo conta. Então, entra a necessidade... Foi alguma bobeada ou isso acontece? Ele não é meu paciente, é difícil falar, mas ele estava em casa no 15º dia de doença. Os meus pacientes obesos, eu vou seguindo com alguns exames laboratoriais mais específicos, que até o ano passado eu nunca gostei muito desse exame, que nunca ajudou para muita coisa, e esse ano ele tem sido útil sim até certo ponto, que é o tal do dedímero. E os pacientes obesos obrigatoriamente tem que ter um segmento desse tipo de exame, além de outros exames que a gente faz, um eco, ultrassom das pernas para ver se não tem alguma trombose nas pernas. Então, é difícil eu comentar se ele bobeou ou não, porque eu não sei nem o que você estava tomando, se estava tomando alguma coisa em casa. Às vezes estava tendo tratado, né? Sim, eu já peguei vários pacientes pós-Covid com embolia pulmonar. No hospital volta muitas vezes. O paciente, de repente, saiu de alta, não seguiu, de repente, mas não dos 80% a 85%, né? Esses nem internaram, né? Esses ficaram bem, né? Isso. Então, fica mais tá dentro dos 15, né? Dentro dos 15. Exato, exatamente. Dentro dos 15 e os outros 5, né? Os 20%, os 5 muito graves e os 15 não estão. Agora, vamos supor, a pessoa teve Covid. Em tese está lá dentro dos 80% que nem percebeu nem nada.
mas ela é obesa, vale a pena procurar o médico. Porque pode ter alguma coisa posterior e não sabe. Né? Ou mesmo é hipertenso, é cardiopata. Então, assim, eu vou realmente extrapolar, não só nos 20 mais graves, para a gente realmente cuidar, porque não deixa de ser cuidar da saúde. Né? Então, procurar o médico ambulatorialmente para ver se está tudo em ordem. Ó, eu tive Covid, tem que fazer algum exame, não tem, eu estou assim, estou assado. Geralmente, paciente jovem, sem problemas de saúde, não vão ter grandes chances de evoluir mal. Agora, esse grupo de risco é muito importante procurar sim. Esses médicos já estão acostumados com o Covid para poder fazer os exames necessários e adequados para cada tipo de paciente. Doutor, o que é obeso? Eu sou obeso. Não, mas, Por incrível então, que pareça. por exemplo, eu tenho, meu peso normal seria 78, 80. Eu estou com 84, 85. Não, sou obeso. sobrepeso. Sobrepeso. Tem uma conta que a gente faz baseado na altura com o peso e tal, mas você é sobrepeso só. E mesmo assim, sobrepeso, a depender do tipo da pessoa, não é levado em consideração como sobrepeso. Eu até falei nas minhas redes sociais esse fim de semana, né? Mas você emagreceu. Você emagreceu. Emagreci. Você emagreceu Emagreci 13 quilos. Ficou com medo, né? Ficou com medo. Quem tem medo, né? Verdade. Não, acho que você vai ter tanta coisa que acaba fazendo, né, gente? Mas a gente tem que fazer, a gente tem que cuidar da saúde. E claro, tem que comer um churrasquinho no fim de semana, tomar um vinhozinho com a esposa, uma cervejinha no fim de semana. Bacana, mas tem que se cuidar. Mas isso você falou, que vai ficar obeso e ser feliz. Isso daí tá dentro da felicidade também. Você cortar tudo na vida, né, também não tá. Para quem gosta de churrasco, esse negócio, você vai cortar um churrasco? Não tô, eu gosto, não vou cortar isso daqui, eu sei que vai ser feliz. Mas eu acho que o churrasco, infelizmente, ele chama aglomeração. Né? Que gostou do churrasco é juntar os amigos. Né? No interior a gente fazia isso, juntar todos os amigos para tomar, né, para ficar junto. Eu sei que era gostoso tudo, mas infelizmente não dá. Mas logo vai ter isso daqui, né? Logo. Você falou de uma coisa aqui uma vez, se vocês puderem falar, pessoal, de alguns exames laboratoriais, um que me deixou na dúvida, a tal de espirometria. Se puder falar para o pessoal o que é essa espirometria, qual a importância disso? Fiquei na Como dúvida. pneumologista, é o nossos exames mais importantes. A gente costuma brincar que é o eletrocardiograma do cardiologista, é a espirometria do pneumologista. É um exame de soprar, para a gente avaliar o funcionamento dos pulmões. Tá? Esse exame a gente acaba avaliando como está funcionando os seus pulmões. O paciente que tem asma, o paciente que tem enfisema, geralmente o pulmão não funciona tão bem. Neste momento ainda está em muita dúvida quanto a fazer espirometria para quem não teve o coronavírus, porque apesar de que você troca o filtro, troca o bocal, eu tenho ainda um certo receio e preocupação quanto a todo o dispositivo que o paciente acaba usando. Agora, para quem já teve coronavírus, eu não vejo grandes problemas. Até porque tem toda essa segurança de você trocar isso tudo. Hoje a gente imagina, não tem certeza, a gente imagina que realmente quem teve não pega de novo, né? E tem sido muito importante para a gente avaliar como ficaram os pulmões desse paciente. O pós-Covid, né, o acompanhamento ambulatorial depois de ter tido Covid, eu falei do ecocardiograma, falei do tração das pernas, para ver essa questão trombose. E vamos ver o que aconteceu com os pulmões, né? Vamos ver se ficou alguma cicatriz. Então vamos fazer uma tomografia novamente. Essa tomografia o médico vai avaliar o melhor momento, fazer 2 ou 3 meses depois, né? Para ver se ficou alguma sequela, alguma marquinha, alguma cicatriz. E a espirometria, que é um exame, como eu falei, que é a prova de função pulmonar para a gente soprar, para a gente ver se ficou realmente alguma sequela funcional. Para ver se de repente seus pulmões pararam de funcionar como funcionavam antes. E se você de repente vai precisar de alguma bombinha, né, de tratamento, né? Se vai precisar de fazer fisioterapia respiratória. Nossa, uma falha minha, eu falei de medicações, mas a fisioterapia respiratória tem sido tão importante para os pacientes. Geralmente esses dos 20%, né? 15% e 5% mais grave. Os outros 80% geralmente não precisa de nada, né? Mas para esses tem sido muito útil, inclusive para aqueles que ficaram com alterações pulmonares, a tal da pneumonia do Covid. A gente faz muita fisioterapia para aumentar a chance dele ficar com o mínimo de sequela possível. Né? Então isso vai ser muito importante, mais uma vez procurando o seu médico para poder te indicar isso tudo. Né? Isso Existe tem alguma sido coisa sensacional. Existe alguma coisa experimental para tratamento do Covid? Experimental no sentido de medicação?
de tratamentos experimentais atualmente, como É, a pessoa tem está tido, experimentando. tem um estudando aí, né, o soro do Com a cavalo. absorção do cavalo, você Eu acha que vai achei ter um resultado interessante. bom? Me fala Tomara, uma coisa. tomara, porque é Cris, como se fosse um soro, né? Uma soro com anticorpos. uma vez me perguntaram se a íngua, a pessoa chama de íngua, no interior a gente chama de Aham. íngua. Pode ser um dos sintomas de Covid? Pode, ainda esses linfonodos, né? Isso. Linfonodomegalia, os gânglios inchados, eles geralmente acontecem quando tem alguma inflamação ou infecção. Quando eu era moleque lá em Barretos, eu tinha muita íngua aqui quando eu tinha amidalite, né? A minha amígdala Sim. inchava, pá, e ficava grandão assim. Sinal que ou tá chegando ou já tá com algum quadro infeccioso inflamatório. É um sinal, mas não é o mais comum, não. Não tenho pego nenhum Não, não é paciente comum com não, né? isso, não. Não, não tem É que sido a pessoa, comum, não. se a pessoa não perdeu o paladar, não está com febre, não tem gosto, não tem rinite, não tem nada, só está saindo e com uma... Ah, Mas não está só nem com... isso não. Não, só Não isso vai ter eu não não, né? consideraria um sintoma, não. Eu observaria para ver os outros. Porque geralmente acaba aparecendo um outro, né? Um Sim. outro acaba aparecendo para ver o momento, inclusive, de fazer o teste para investigar. Me fala uma coisa, outra coisa que eu vi outro dia, teste, eu não sei se eu vou falar o jeito, teste de Fagerstrom, é isso? Bacana. Tô vendo que você está O que curtindo você podia meu falar? Instagram, né? Legal. Tô, rapaz, então eu fico nas dúvidas do negócio. Eu falo, não vou nem atrás para Google esse negócio, que eu não gosto muito de ir atrás de Google. Eu gosto de ir atrás da pessoa que eu sei que sabe. Então, eu falei, quando vou Poxa, ter a bacana. oportunidade de falar com você, eu falei, vamos ver aqui. É legal que você me deu um gancho agora para falar de duas coisas. Uma, eu já falei que é a Sim, obesidade. O paciente certo. obeso é um dos que mais complicam e o paciente tabagista, né? Então, agora é a hora de emagrecer. E agora é a hora de fumar. Desculpa, de parar de fumar, né? Pelo amor de Deus, corta isso. Então, agora é a hora de parar de fumar, Não é para porque você ter são mais os... paciente, não, né? Não, Bruno, desse jeito eu Não, não quero, tô né? brincando, eu sei. Trabalhar desse jeito, não. Mas Sim. então, o cigarro ele está muito ligado a realmente o paciente evolui mal com o coronavírus. E o teste Fagerstrom é uma escala que a gente faz perguntas para o paciente para saber. Tem até no meu Instagram, o pessoal pode olhar lá, Sim. DR Rodrigo Santiago, e você consegue avaliar o grau de dependência à nicotina que você tem. E geralmente com isso a gente consegue avaliar se de repente esse paciente tem mais chance de precisar de usar alguma medicação para parar de fumar, ou é leve a dependência, na raça mesmo, na força de vontade, pode ser que ele consiga. Tem até umas dicas que eu deixei lá no meu Instagram, e nem estou cobrando por essas dicas, né? São dicas simples que eu aprendi com Sim. o tempo, desde a minha época de residência, a gente tinha o ambulatório de tabagismo, algumas dessas são de estudos e outras a gente foi pegando dos pacientes e até entraram nos estudos, né, nos guidelines. Então, é muito importante poder orientar o paciente como fazer para parar de fumar. Primeiro, o paciente tem que querer, né? Isso é o principal. Não existe igual, vou comprar uma medicação X para poder parar de fumar. Não existe isso. Depois ele vai voltar comigo no consultório e falar, então, mas aquela não funciona porque eu tomei e não usei. Mas não usou no momento certo. Tudo tem o seu momento, né? A pessoa tem que estar preparada, tem que querer. E aí tem esse teste de Fagerström que a gente consegue ver o grau de dependência nicotínica, né? Que esse E a paciente pessoa tabagista consegue tem. fazer sozinha? O teste, sim, é só olhar no... são perguntas, ela pode olhar e Sim. preencher, e aí olha lá, ó, tem grau leve. Vamos tentar sozinho? Tenta sozinho, parar de fumar. Ah, não, grau moderado, acentuado, vai ser mais difícil de conseguir parar de fumar sozinho. Vale a pena procurar um pneumologista para ajudar. E como é que ela faz para te achar? Tá nas minhas redes sociais, tem todos os contatos aí, né? Então fala Agradeço para eles, fala as para todo indicações. mundo Meu aí de site é novo. rodrigosantiagopneumo.com.br. Tem bastante vídeo lá para orientar o pessoal, algumas Tem participações que eu muita tive na coisa assim, né? TV, muita coisa para tentar ter esse lance didático, né? Ser bem Exato. pessoalizado, né? Para facilitar. Ficar falando palavras difíceis aí não adianta nada, né? Então, Complicado. Você acha que rodrigosantiagopneumo.com.br, meu Instagram, DR Rodrigo Santiago, sempre coloco bastante coisa ali para tentar ajudar e orientar as pessoas. Hoje em dia a gente tem a telemedicina, então facilita em alguns momentos, mas não tenha dúvida que o atendimento presencial é sempre melhor, sempre mais importante. Então, se de repente você na sua cidade que está vendo a gente aqui, claro, quiser passar comigo, sabe onde me achar, mas tiver um pneumologista bom na sua cidade, de confiança, esses dias mesmo, hoje mesmo, uma seguidora perguntou de um pneumologista de Brasília, eu indiquei, teve um outro pedido de Ribeirão, eu indiquei, porque a gente sempre sabe de alguns profissionais bons, a gente estava falando de indicação, sempre Claro. procurar um profissional especializado para poder te ajudar no seu tipo de problema. Você acha que a vacina sai esse ano? Não, eu acho que é só ano que vem.
Só ano que vem, não? Rússia aí tá russa, né? Essa Rússia tá russa. Rússia morreu o quê? 15 mil pessoas de Covid? Piada, né? Pegadinha. E a China, então, morreu 5 mil pessoas? Como você vai confiar no pessoal desse? Não dá para confiar. Eu coloquei no esperaria Instagram Oxford hoje, tranquilamente. é o pessoal numa piscina aí, milhares de pessoas lá, meu Deus. Eu quero ver essa foto daqui 2 semanas. Quero ver como que vão estar lá. Se bem que eles não falam a verdade, então não dá para saber. Vai saber o que é, né? Doutor, bom, queria agradecer muito. Tá? Eu faço live contigo, eu olho o relógio e eu fico assustado aqui. Eu penso, não, já passou 10 minutos ali, passou 1 hora. Pô, quem sabe o ano que vem a gente faz uma live dessa com churrasco, né? Os dois fazendo churrasco juntos, churrasco caipira, de Ribeirão de Barretos, né? Deve ser um bom. E para o pessoal não ficar bravo, a gente bota as duas coisas. A gente bota pepino, berinjela, um monte de coisa. A minha cunhada é vegetariana. Eu aprendi a colocar como fala? Abacaxi fica gostoso. Até melancia da Bela Gil fica gostoso também. Põe os dois. Tá? E agradecer você. Convidar todo mundo também, quem quiser. Olha, acabei de colocar hoje 2 e-books. Os 2 e-books, que é o Como Cuidar do Coronavírus na Sua Casa e Como Voltar ao Trabalho. Como Voltar ao Trabalho, 2 e-books totalmente gratuitos, é só entrar lá dentro, tá, só pegar para vocês. E obrigado, tá? Pô, eu não sei como agradecer você de novo, tá? Pela sua paciência, pelo seu prazer, pelo seu gosto, né? Dá para ver pelos seus olhos, é o prazer que você tem de ensinar as pessoas. Então, é gostoso falar contigo, é gostoso chamar você de amigo. Tá. Poxa, é um prazer, é uma honra. Eu que agradeço sempre o espaço, tá? É muito legal poder dar informação num momento difícil, né? O pessoal está desligando cada vez mais a televisão para ver as redes sociais. Então vamos aproveitar para ter notícias verdadeiras nas redes sociais. E aí entra o lance de indicação, exato. E aí vocês que gostam do Bactéria, indicam o Bactéria. Vocês que gostaram de mim, puder indicar, seguir. A gente tem que... É nossa obrigação passar boa informação. E a obrigação de vocês que viram também passar as boas informações. Para a gente fazer um mundo melhor, né? E você faz isso com maestria. Tá? Obrigado. Obrigado, queridão. Um abraço para você, tá? Fica com Deus. Ótima semana. Saúde, hein? Saúde.